Na hora que você achar que pode começar, eu estou já pronto aqui. Pode começar já. Eu vou só fazer o teste do compartilhamento da tela para ver se todo mundo consegue ver direitinho. Você precisa liberar, Marco. É verdade. Peraí. Vê se deu certo. Peraí, que eu apertei o botão errado aqui. Tem um celular que está fazendo barulho, eu não sei de quem. Aí podia fechar o microfone. Não é o seu, não, Sandra? Vou ver. É que eu estava andando. Não, mas faz um barulhinho assim, parece que está recebendo ligação. Faz, Mensagem, Eu vou mutar aqui. vamos deixar fechado, que a gente ouve melhor também o Marcelo. Apareceu, Marcos? Por enquanto, não. Não, é porque aqui para mim já está como compartilhado. Deixa eu ver. E agora? Ainda não. Não. Vou mudar aqui a posição, então. Está usando o Zoom, Marcos? É. Agora? Ainda não. Não. O que será que tá? Fiz tudo igual da outra vez. Também não. Não. Agora sim. Agora sim. O problema era daquela pecinha que fica em frente aqui. Bom, então vamos começar a aula. Ô, Marcos, você pode orar para Deus? Posso? Pedindo a orientação do Espírito Santo para o nosso estudo de hoje. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua companhia conosco, toda a direção que o Senhor tem dado a cada um de nós através do teu Santo Espírito. E agora nós suplicamos que essa direção também seja colocada nos nossos corações nesta aula, que o Senhor esteja nos iluminando, usando o Marcelo como instrumento do Senhor para a edificação das nossas vidas, e que nós possamos realmente, Senhor, ser ricamente edificados pelo estudo da tua palavra. Continue conosco, nós oramos muito agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estava aqui pensando sobre o que falar no começo da aula. Aí eu estava lembrando aqui tem um determinado assunto que eu acompanho uma pessoa aí ele publica vídeos no Instagram, no Facebook, e ele fala de um assunto que eu tenho interesse, então eu assisto vários vídeos dele. E eu já percebi o seguinte: todo vídeo que ele começa, ele fala o seguinte: olha, esse vídeo é o mais importante do ano, né? Esse vídeo é muito importante. Aí eu estava lembrando aqui em relação às aulas, né? Para dizer que a aula de hoje tem um tema bastante interessante, né? Eu não vou falar que é a mais interessante do curso, porque a gente está percebendo que toda aula tem um ponto, tem um aspecto que se mostra importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para a gente poder conhecer
mais não só da história, né, do personagem, né, do pai da fé Abraão, mas também das questões doutrinárias que estão por detrás, né, da história dele, que o autor tem aproveitado para nos ensinar coisas muito importantes para a nossa vida espiritual. E a aula de hoje não vai ser diferente, né? Ela também tem aliás, tem vários assuntos, né, muito interessantes e que é sempre bom a gente, se já conhece, rememorar, relembrar, para estar sempre atento a essas verdades da palavra de Deus. A aula de hoje, já vou passar aqui para essa aqui, ó, de número 7. Nosso Deus pactual. E se a gente for, às vezes, olhar superficialmente para esse assunto, a gente pode, talvez, deixar passar despercebido que toda a verdade bíblica está construída sobre essa questão de Deus pactual, de um Deus pactual. Vocês conseguiriam pensar assim numa coisa que externa à Bíblia, mas relacionado à Bíblia, que fala sobre isso, de Deus pactual? Eu acredito que muita gente não saiba, não conseguiria fazer essa associação. A ideia que eu estou tentando trazer agora. Né? Aqueles mais antigos, né, os que estão talvez há mais tempo na igreja, talvez conheçam, mas há muito tempo que eu não ouvia falar dessa questão que eu estou tentando jogar para vocês. Tem a ver com a Bíblia e reflete exatamente o título da lição, né? Nosso Deus pactual, ou Deus que faz pactos. Relacionado com a Bíblia, o que vocês poderiam me dizer? O Deus de aliança. Sim, mas aonde que fora da Bíblia, mas relacionado à Bíblia, isso está apontado? Vamos lá, aprofundar um pouquinho mais. Fora da Bíblia. Mais relacionado à Bíblia. Não está no texto da Bíblia, mas é relacionado à Bíblia. A família não é uma coisa que está fora da... Sei lá. Também, família. Sim, a gente vai ver que isso Fora faz da parte Bíblia. também. Se a gente for ver na natureza, tem vários exemplos, né? Mas eu nem estou dizendo... Relacionamento de Deus tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com a Bíblia. Uhum. Alguém tem alguma Bíblia em mãos aí? Eu Sim. tenho. Mostra abre no índice dela. As duas divisões. Antigo e Novo Testamento. Oi? Antigo e Novo Testamento. E o que isso tem a ver com Deus pactual? Antes de Jesus e pós-Jesus. Foi da nova E o que isso tem a ver com Deus pactual? Ele prometeu, né? Eu mesmo sempre. Salvador. Então, olha só que questão interessante. Eu vou só deixar ela um pouquinho suspensa, fazer um suspensezinho, porque eu programei a aula aqui, eu queria falar de algumas outras coisas, e nós nós vamos falar nisso aí, tá? Daqui 3 ou 4 slides a gente fala isso. Antes eu queria avançar um pouco mais, né? Então a aula de hoje é sobre o capítulo 17 de Gênesis, né? Que está resumido bem aqui nesse quadro que está aparecendo no slide aí. Está aparecendo o slide? Tá. Né? É uma pessoa com a mão erguida para um céu estrelado, né? E olha só, né? É um resumo do que fala o capítulo 17 de Gênesis, né? Que quando Abrão tinha 99 anos, Deus renovou o pacto com ele, né? Mudou o nome dele, né? E estabeleceu um sinal do pacto, né? Então, todas essas questões que estão aqui nesse texto, a gente vai passar por elas, a gente vai examinar, porque elas estão todas no capítulo 17 de Gênesis, que é
o objetivo da aula de hoje, né? O texto base da aula de hoje. A gente vai fazer a leitura desse capítulo. Eu vou testar uma coisa nova aqui. Eu vou pôr o áudio e nós vamos ouvir a leitura toda do capítulo, tá? Vamos ver se vai funcionar. Deve começar em uns segundinhos, a leitura do capítulo 17. Aí a gente acompanha, depois a gente prossegue. Não começou, né? Não. Deixa eu ver se eu consigo de outra forma aqui. Eu testei várias vezes, funcionou. Vai funcionar. E agora, vamos começar lendo Gênesis capítulo 17. Está dando para ouvir? Tá. Sim. 9 anos. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abrão se prostrou com o rosto em terra. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardarás entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidar-vos-ei na carne do prepúcio. E isto será por sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa, como comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará o meu pacto na vossa carne, como pacto perpétuo. Mas o incircunciso que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo. Violou o meu pacto. Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Depois disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz neste tempo determinado no ano vindouro. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Logo tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa,
e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e lhe circuncidou a carne do prepúcio naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, assim os nascidos em casa, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Bom, acabou dando certo, acredito, né? Acho que todo mundo conseguiu acompanhar a leitura. Esse foi todo o texto do capítulo 17. E eu queria só ressaltar alguns pontos que para a gente poder entender melhor o desenvolvimento da aula, né? A gente conhecendo talvez alguns aspectos, né, do texto, fica mais fácil para a gente entender o resto, né? O texto fala aí de uma aliança, né, que Deus fez com Abrão, né? Deus já havia feito uma promessa anterior a ele, no mesmo sentido, né, de que ele receberia a terra de Canaã por herança e que ele teria, né, uma prole numerosa, né? E nessa reafirmação dessa aliança, né, desse pacto, Deus também muda o nome dele, né? A gente percebeu aí que quando Deus renovou o pacto, ou firmou essa aliança com Abraão, ele tinha 99 anos. E o texto também fala, né, em algumas versões, Deus Todo-Poderoso, né, que o Deus Todo-Poderoso, né, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, né, é aquela expressão conhecida, El Shaddai, né, Deus se apresentando aí ao povo, né, como El Shaddai. A gente percebeu também que lá no finalzinho fala, né, que Ismael tinha 13 anos, ou seja, quando Abraão aceitou a proposta da esposa dele, de Sarai, né, para usar a serva, usar talvez, não sei se é o termo correto, mas me parece que sim, né, usar a serva para garantir a geração de descendência, né, ele tinha 86 anos. Né? E aí, quando Deus vem renovar esse pacto com ele, Abraão já estava com 99, Ismael já tinha 13 anos. Né? Uma outra coisa, no versículo 2, pelo menos na versão da NVI, né, que é o que talvez seja o texto mais claro, Deus fala, eu te darei a minha aliança. Né? Ou seja, a gente está falando de aliança e é importante a gente ter em mente de que a aliança ela parte sempre de Deus, e a gente vai ver isso com mais detalhes. Né? Deus que estabelece, né, a aliança. Lá no versículo 3, né, fala que Abrão, Deus ainda não havia mudado o nome dele, quando Deus começou a falar com ele, diz que ele prostrou-se o rosto em terra. Né? Esse prostrar o rosto em terra é parte de um antigo ritual de adoração. Né? Era assim que as pessoas se apresentavam ou adoravam as divindades. Né? Elas colocavam o rosto em terra, reconhecendo, né, que Deus é superior, né, e que diante dele toda a carne tem que se humilhar e se manter em silêncio. Né? Aí foi esse o ato que Abraão, né, ele estava adorando a Deus quando ele se curvou e colocou o rosto em terra. E ele ficou em silêncio, ouvindo aquilo que Deus tinha para falar. E Deus fala para ele, né, que você será pai de muitas nações. E aí no Novo Testamento, Paulo retoma essa ideia, né? Lá na carta de Romanos, que ele escreveu aos cristãos de Roma, ele retoma esse argumento e ele explica essa questão, né? Lá em Romanos 4, de 16 a 18. Exatamente por essa circunstância aí de Abraão ser pai de muitas nações, Deus acaba até trocando o nome dele, né? Que é Abraão, em hebraico, né? A forma de falar a palavra, ela dá esse entendimento, né? Pai de muitas nações. Né? Esse é o significado da palavra, se fala Abraão
em hebraico, não deve ser, obviamente, assim que se fala, né? Mas quando fala o som que surge de Abraão, a ideia é essa: pai de muitas nações. Né? Interessante, e a Sandra falou, né, quando a gente estava discutindo lá das questões do pacto, né? Ela falou que se aplicaria à família, né? E aqui no versículo 17, perdão, no versículo 7, né, que fala que Deus promete a Abraão que seria o Deus dele e o Deus dos seus descendentes, né? A gente poderia enquadrar aí a questão da família, né? A promessa não foi só a Abraão, mas aos filhos dele também, né? E aí, então, a ideia de família está embutida também na questão da aliança, né? E aí em Lucas, né, a gente vê lá Lucas 1, 54, 55, né, mesmo que o povo não faça parte, né, não cumpra a sua obrigação na aliança, Deus cumpre a sua parte. E lá em Lucas 1, 54, 55, quando fala, né, do nascimento de Jesus, né, diz que a vinda de Jesus foi em cumprimento da promessa feita a Abraão e a sua descendência. Diz assim lá em Lucas 54 e 55, né? Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, né, o escritor do Evangelho de Lucas está lembrando os seus leitores, né, que a vinda de Jesus era o cumprimento da promessa de aliança eterna que Deus fez com Abraão e com os seus descendentes. Né? Importante a gente lembrar também que Deus prometeu dar a Abraão toda a terra de Canaã. E, né, eu lembro na primeira aula, que é exatamente o tema do nosso livro, né? A distância que existe entre a promessa de Deus e a realidade do cumprimento dessa promessa. Né? Deus prometeu a Abraão que ele seria, né, que ele receberia em herança toda aquela terra de Canaã. Mas Abraão viveu tanto tempo, a gente está vendo aqui que ele já chegou aos 99 anos, né, e ainda não tinha a posse da terra. O próprio texto fala, né, que Deus prometeu dar a terra de Canaã a ele, aonde agora ele era estrangeiro, está lá no versículo 8, né? Olha só, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro. Ou seja, o estrangeiro não é o dono da terra. Né? Abraão não chegou a ver o cumprimento dessa promessa. Né? Daí a gente percebe a distância, né, entre a promessa e a realidade dela, né, ela se concretizar. Abraão, né, como a gente já sabe, acabou morrendo sem ter a concretização dessa promessa. Né? Deus prometeu dar toda a terra, depois aí em várias passagens da Bíblia consta isso, né? Em Gênesis 15, 18, diz assim, naquele mesmo dia, né, antes até do capítulo 17, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito, o Nilo, né, até o grande rio Eufrates. Né? Lá em Atos 7, 5, né, o autor relembra isso, né? Nela, né, na terra prometida, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar a posse dela, e depois dele a sua descendência. Ou seja, Deus prometeu que a descendência de Abraão seria dono daquela terra, e Abraão, naquela época, nem filho tinha ainda. Né? Era o cumprimento, daí ele teria que aguardar. O que mais? A gente vê lá no versículo 10 que Deus também instituiu a circuncisão, né? Está lá no versículo 10. Esta é a minha aliança com você e os seus descendentes. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, né? Todos os homens deveriam ser circuncidados, né? Lá em Atos 7, 8, né, no discurso, é relembrada essa questão, né? Diz lá, Atos 7, 8. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque e Abraão o circuncidou ao 8º dia. Né? De Isaque procedeu a Jacó e deste os 12 patriarcas. Né? Lá no versículo 11, né, Deus fala que a circuncisão seria o sinal da aliança.
né? Está escrito lá: terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Aí a gente lembra, né, que em Gênesis mesmo, Deus já havia dado um outro sinal de aliança, né, com os homens, né, com as criaturas que ele criou. Vocês se lembram qual era esse? Para Noé, o que Deus prometeu como sinal da aliança? O arco-íris, que é o O sinal. arco-íris, né? Deus prometeu a Noé, né, e deu o arco-íris como sinal de que ele jamais destruiria de novo toda a humanidade por meio, né, do dilúvio, né, por meio das águas, né? E infelizmente hoje o arco-íris é símbolo, né, de uma prática que é absolutamente contrária às práticas bíblicas, né? Inclusive a Bíblia chega a falar que isso é maldição, né? E eles acabaram adotando. Eu não sei se foi para confrontar a Bíblia mesmo, ou se foi só uma infeliz coincidência, né? Mas algo que é tão belo, né? Fruto de uma promessa de Deus, né? Acabou se transformando num símbolo de algo que a Bíblia descreve como uma maldição, né? Uma prática abominável, né? Abominação, para ser mais exatos. Lá em Gênesis 9:13, né? Deus promete a Noé falando: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ou seja, Deus criou o arco-íris para lembrar o ser humano de que ele prometeu que jamais destruiria novamente a humanidade, né? Por conta, né? Pela forma do dilúvio. A gente vê também que lá no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai, né? De Sarai ela passa a ser chamada de Sara, né? Que quer dizer, no hebraico, isso soa como uma mulher de alta hierarquia. Muitos traduzem esse nome, Sara, como princesa, que no fundo dá a mesma coisa, é uma mulher de alta hierarquia ou princesa é a mesma coisa. Talvez princesa fique mais claro, né? Dê uma ideia mais clara, né? Porque lá no versículo 16 diz que ela também será mãe de muitas nações, né? Dela procederá inclusive reis entre os seus descendentes. É uma promessa igual a que foi feita a Abraão, né? Que seria pai de muitas nações. Interessante que lá no versículo 11 Abraão demonstra uma preocupação com o seu filho. Perdão, 11 não, é 17. Perdão, é 18. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro, ou, né, em outras traduções diz um pouquinho diferente, né? Abraão demonstrando preocupação com o seu filho primogênito, Ismael, né? E Deus depois fala para ele que Ismael não é, né, o fruto, né, o filho da aliança, né, o filho da promessa que foi feito a Deus, né? Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e lhe chamará Isaque, e é com ele que estabelecerei a minha aliança. Mas aí fica também evidente a preocupação de Abraão com seu filho primogênito, né? E Deus também faz promessas em relação a Ismael, né? Diz que ele será pai de uma grande nação. E se a gente for ver lá na Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 1, dos versículos 28 a 31, lá é relacionada uma grande parte da descendência de Ismael, né? Que fala lá, inclusive, assim, ó, os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. E são estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibeel, Mibizão, Misná, Dumá, Massá, Hadad e Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. E aqui, então, já é um desenrolar do cumprimento da promessa de Deus, de que também Ismael, mesmo não sendo filho da promessa, né, sendo o primogênito de Abraão, ele seria também pai de grandes
né, de uma grande nação, de povos numerosos, né? No versículo 21, Deus, inclusive, fixa a data para o nascimento de Isaac. Né? Lá ele diz que nesta mesma época, no ano que vem. Né? E se a gente depois, provavelmente a gente vai ver isso nas próximas lições, né? Nessa mesma época nasce Isaac, Sara dá à luz a Isaac. Né? E outra coisa, né? Lá no versículo 22 diz o seguinte, né? Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Né? Vários comentaristas, né? Inclusive tem um dos estudiosos que fala, inclusive, que Deus ascendeu diante de Abraão para que ele tivesse uma prova efetiva de que quem falava com ele era realmente Deus, não era nenhum anjo, nem qualquer outro ser humano mensageiro de Deus. Né? Tamanha foi o compromisso de Deus que ele próprio, né, desceu para mostrar para Abraão que era ele que estava assumindo a aliança que ele acabara de fazer. Tá? Então, assim, eu só queria destacar alguns pontos do texto e aí agora a gente passa para analisar com mais detalhes a lição. Ok? A primeira questão que a lição fala, né, que esse capítulo do livro fala, é a questão de confiança, né? Que cada dia está mais difícil a gente confiar nas pessoas, né? Principalmente no Brasil, né? No mundo inteiro o ser humano é indigno de confiança, mas principalmente aqui no nosso país, cada dia está mais difícil a gente confiar nas pessoas, né? E o autor fala, né, que os maridos, os cônjuges não confiam uns nos outros, né? As pessoas não confiam no gerente do banco, não confiam nos médicos, né? E cita até a questão de não confiar, principalmente nos políticos. Ou seja, né, não dá para confiar em ninguém. Mas a gente sabe e pode afirmar que em Deus nós podemos confiar. Por quê? Porque ele é eterno, ele é imutável e ele é absoluto. Né? Não há dúvida alguma de que nós podemos confiar em Deus. Agora, Deus está pronto para nos receber? A questão aí é a seguinte, né? Mesmo sendo pecador como eu sou, eu posso confiar na promessa de Deus? Mesmo errando como eu erro, eu posso ter a certeza de que Deus vai me receber, vai me aceitar? E a história, né, o capítulo 17 de hoje que a gente vai ver, que a gente vai esmiuçar um pouco mais, vem responder a essa dúvida. Né? É a partir daí que a gente vai tirar a resposta para essa dúvida que é bastante pertinente. Né? Todo ser humano que não conhece o plano de Deus, que não conhece a providência de Deus, que não conhece a graça de Deus, ele tem essa dúvida. Né? Porque será que Deus me aceita mesmo? Né? O que eu preciso fazer para Deus me aceitar? Porque como eu sou, Deus não me aceita. Né? Qualquer ser humano que tenha consciência, né, que faça um autoexame e que não conheça a graça de Deus, ele vai ficar na dúvida se Deus vai recebê-lo, se Deus vai aceitá-lo. Né? E a lição vai nos dar alguma luz sobre esse assunto. Né? A lição vai falar de relacionamento pactual. Nós vamos falar também dos benefícios de se fazer uma aliança com Deus, né? Nós vamos ver também que mudanças a aliança com Deus nos obriga a implementar na nossa vida, o que nós temos que mudar, se precisa mudar ou não, né? Nós vamos discutir também a questão, né, de escolha da religião, né? Se o homem pode realmente escolher a religião, escolher a forma dele se relacionar com Deus. Né? E, por fim, a lição toca em mais um ponto, né? Da ligação de circuncisão e batismo, né? Eles estão relacionados, e a questão do batismo infantil. Se der tempo, a gente vai debater todos esses temas aqui, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa por enquanto ou podemos prosseguir? Então tá, vamos lá, porque a lição vai ser longa hoje. Por que eu falei que a questão do erro
né, do homem ser pecador, do homem errar, isso talvez dificulte a aceitação dele por parte de Deus. A gente está vendo, nós estamos estudando ao longo de todas essas lições a história de vida de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, né? Um dos grandes heróis bíblicos, um dos grandes personagens bíblicos, né? Alguém que foi citado por Jesus como exemplo, né? Que faz parte da genealogia de Jesus, né? Abraão não é qualquer um, ele tem uma estatura gigantesca na história bíblica, né? E, no entanto, a gente está vendo que, mesmo sendo o pai da fé, Abraão errou, né, várias vezes. E na aula passada, que foi ministrada pelo Toninho, né, a gente viu a questão, né, de que Abraão errou quando ele quis dar uma ajudinha a Deus, né? Sara, vendo que não conseguia engravidar, e isso era uma situação complicada para a mulher daquela época, né? Até hoje, né? Parece que está impregnado no DNA feminino a necessidade da maternidade, né? E naquela época era até um peso ainda maior para as mulheres, né? A mulher que não conseguia engravidar, ela era descartada, né? E Sara, já sendo idosa, a gente vê que quando Isaac nasceu, ela tinha 90 anos, né? Ela nunca conseguiu gerar um filho para Abraão, né? E provavelmente ela sabia da promessa que Deus fez a Abraão de que ele teria um descendente. E aí ela vai com aquela, né, a gente viu na aula passada, com aquela conversa fiada, né, de que não conseguia, que Abraão poderia, né, usar a serva dela, que era até uma prática social tolerável naquela época. Era uma coisa muito comum, né? E Abraão, talvez duvidando que Deus pudesse efetivamente lhe dar descendentes, acabou aceitando a proposta de Sara, né, e teve relação com Agar para dar uma, entre aspas, uma ajudinha para Deus para conseguir confirmar a promessa que ele tinha recebido de Deus. Ou seja, Abraão errou e errou feio nesse caso, né? Deus não precisa, né, do auxílio humano para concretizar as suas promessas, né? E aí a gente vê que 13 anos depois, quando Deus volta a conversar com Abraão, né, ele ainda tinha dúvida, porque o texto fala que quando Deus diz a ele que ele teria um filho, e ele já tinha 99 anos, mesmo com o rosto prostrado em terra, o texto fala que Abraão ri dessa promessa de Deus, né? E essa risada aqui quer indicar isso mesmo, né? Assim, uma dúvida, né? Porque a gente sabe, do ponto de vista humano, que é praticamente impossível, né? A um homem com 99 anos conseguir gerar filhos e a mulher com 90 anos também. E a gente vai ver na sequência, nos capítulos vindouros, que quando Sara ouve essa promessa, ela também ri, né? E, inclusive, o nome Isaac tem a ver com isso. Isaac significa ele ri, né? Deus cutucando, né? Demonstrando para ele que, além de saber tudo, né? Porque Abraão estava com o rosto em terra, mas lá no seu íntimo ele estava rindo, e Sara também escondida, né? Por trás da tenda, a gente vai ver nas próximas passagens, ela também ri quando ouve o anjo falando que Abraão teria um filho, né? E o filho de Sara, né? E então, aí é que está, né? Poderia haver esperança para esse homem, né? Deus havia prometido para ele, né? E passado algum tempo, Abraão entrou em todo aquele conflito, né? Será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai cumprir? Eu vou fazer a promessa de Deus ser cumprida, né? E erra, né? E Deus vem e fala para ele, ó, a promessa não é direcionada à tua serva, né? A promessa do descendente é da sua esposa. E Abraão chega a rir da promessa de Deus, né? Tem salvação para esse homem, né? É isso que nós vamos, né, prosseguindo com a lição, discutir, né? E aí entra a questão do pacto que Deus propõe a Abraão, né? O que é pacto? O que é aliança? A primeira coisa que a gente precisa falar disso é que aliança
era uma prática muito comum nos dias de Abraão. Nós já vimos alguma coisa a respeito disso em aulas passadas, né? Quando Deus fala, quando Deus conversa com Abraão, Deus usa expressões e termos e ideias que eram perfeitamente compreensíveis por Abraão, né? Nós vimos aquela questão de cortar os animais ao meio, né? Nós já falamos disso em aula passada, né? Que quando, naquela época, quando as pessoas faziam uma aliança, hoje nós fazemos um contrato por escrito, né? Com as obrigações e com, inclusive, as consequências que virão para quem descumprir aquele contrato. Isso já existia na época de Abraão, né? E o contrato ele era selado com aquele ritual de passar pelo meio dos animais, indicando, né, que as pessoas passavam por entre os animais cortados, né, divididos ao meio, querendo dizer o seguinte: quando a pessoa passava, ela estava assumindo o compromisso de que aconteça a mim o que foi feito a esses animais, né, se eu descumprir esse contrato, né? Então, quando Deus vem e fala para Abraão que eu vou fazer uma aliança com você, Abraão claramente entendeu aquilo que Deus estava propondo. A gente hoje talvez tenha alguma dificuldade de entender, até porque essa aliança dos tempos de Abraão, ela tinha algumas características diferentes do que nós vimos hoje. Nos tempos bíblicos, né, normalmente essa aliança ela era proposta por alguém mais forte a uma pessoa mais fraca. Normalmente era um rei mais forte que propunha uma aliança a um reino ou a um rei mais fraco. Ele dizia o seguinte: olha, eu vou te propor uma aliança. Se você aceitar ser leal a mim, eu te protejo, eu não te destruo, né? Mas você vai ter que ser leal a mim. Ou seja, era alguém mais forte que propunha ao mais fraco, né, para não aniquilá-lo, né, que ele não só não ia destruir aquele reino, mas que ele ia proteger aquele reino e que o preço a ser pago, né, a contraparte que o reino mais fraco teria que conceder, seria simplesmente a lealdade, a obediência. Tá? Então, quando Deus fala para Abraão que ele queria fazer um pacto com ele, Abraão entendeu claramente essa ideia. Ou seja, é alguém mais forte que está me oferecendo um pacto e para mim só cabe aceitar ou não aceitar, né? Ou seja, não estava dentre o poder de quem recebia a oferta do pacto discutir as condições. Tá? O rei mais fraco não poderia dizer para o rei mais forte: ah, tudo bem, eu aceito, mas desde que você faça isso, desde que você não me cobre um imposto muito grande, desde que eu possa fazer isso, fazer aquilo. Não, é um pacote fechado. Aceita ou não aceita. É mais ou menos quando a gente vai ao banco pedir um empréstimo, né? Está lá desesperado, né? Precisando do dinheiro para resolver o problema. O gerente fala aqui, ó, tá aqui o dinheiro. Em troca, você só precisa assinar esse contrato aqui, não é? Que é um contrato. Ah, mas eu não aceito essa cláusula. Não, tudo bem. Não aceita, a gente não faz o contrato. Problema teu, né? É mais ou menos isso, né? A ideia é mais ou menos essa. Você não tem condições de discutir as cláusulas do contrato. Foi isso que Deus propôs a Abraão, quando ele falou para ele que eu vou te propor uma aliança, ok? Abraão não tinha condições de discutir essa questão da aliança. Opa, tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Eu apertei um botão aqui e voltou ao... Tá, e aqui eu volto. De tudo isso que eu falei,
em relação às duas grandes divisões da Bíblia. Eu acho que é importante a gente esclarecer isso agora. Vocês conseguem entender a relação das duas grandes divisões da Bíblia com essa questão pactual? Eu posso dizer o seguinte. O compartilhamento do meu fica parecendo muito pequenininho, nem dá para ler. Eu vou pôr depois aqui. Acho que o texto é pequenininho. Ah, tá. O que está aparecendo agora para vocês? E do lado, assim, tem uma tela sem nada, só do pedaço indicar que está marcado. Aí, agora sim. Melhorou. Ok. Não, isso aqui é um slide anterior. O próximo que eu vou pôr, tá? Já dá para ter uma ideia do que pacto tem a ver com as duas grandes divisões da Bíblia? É aquela pergunta do começo, né? É uma questão um pouquinho complicada, mas assim que é muito importante a gente ter claro isso, né? Ter um conhecimento disso, porque faz parte da nossa vida. A gente vive falando, o Velho Testamento, o Novo Testamento. E eu vou explicar para vocês aqui. Eu não sei se conseguem ver o texto que está aí. Consegue. Está dando para ver? Tá. Então, olha só. Na verdade, a palavra testamento, quando a gente tem Novo Testamento ou Velho Testamento, na verdade, alguns falam até que seria Antigo Testamento e Novo Testamento, tem a ver com as promessas de Deus. A palavra testamento, ela é usada com um sentido que, para a nossa época, ela tem um significado talvez um pouco diferente. Tá? Por quê? Porque ela vem lá do latim testamentum, que é melhor traduzido como aliança. Entendeu? Então, assim, se a gente fosse usar uma expressão bem clara, se eu fosse traduzir, por exemplo, as duas divisões da Bíblia, talvez fosse melhor que a gente falasse em antiga aliança e nova aliança. Aí fica clara a ideia, não fica? Porque testamento, embora não seja absolutamente incorreto. Por quê? O que é o testamento? A gente lembra de testamento, é aquela última disposição de vida das pessoas, né? Mas o que é a ideia dela? De deixar alguma coisa Uma herança? para alguém. Uma herança. Então, deixar alguma coisa para alguém. Mas aí que está. As condições, quem é que estabelece? Aquele que está deixando. Exatamente. Né? Ou seja, eu estou estabelecendo as regras. Quem recebe a herança não pode discutir, mas ele deixou para mim aquela Ferrari amarela e deu a Ferrari vermelha para o meu irmão. Não é? Ele não pode discutir. É a vontade do testador que vale. Né? É óbvio que a lei, né, no direito brasileiro, a pessoa não pode dispor assim do jeito que ela quiser, de tudo. Tem uma série de regras. Mas uma pessoa, por exemplo, que tenha lá 5, 6 Ferraris, 10 fazendas, ele pode, em relação às Ferraris, decidir com quem que vai ficar. Tá? Ele pode, por exemplo, falar assim, o Marcos é legal, eu gostei dele, não tenho nenhum parentesco com ele, eu vou dar aquela Ferrari, aquela verde, que eu não gostei muito, o Marcos vai ficar com aquela Ferrari verde, né? Mas vai junto o boleto do IPVA também, né? Aí você chora, né? A hora que o boleto chegar lá do IPVA, você vai lembrar e falar assim, infeliz daquele cara que me deixou a Ferrari lá. Mas é isso, né? Então, a ideia de testamento é essa, né? É de uma coisa que a pessoa dispõe, estabelece as regras como ele quer. E quem recebe, quem está do outro lado, não pode discutir. Tá? Mas a ideia principal, a ideia mais clara, né? Se a gente pudesse, não é nem questão de querer criticar, mas se a gente pudesse fazer, vamos mexer nos nomes para ficar bem clara a ideia, a gente falaria antiga aliança, né? Ou velha aliança, e a divisão depois de Jesus para cá de nova aliança. Mas a palavra testamento tem uma origem que poderia entender também,
né, para as pessoas do latim, da língua original dela, do grego, de onde ela é originária, né, porque eu não gosto muito de falar isso, porque eu não domino muito, mas no hebraico, me parece que, eu não sei nem como pronuncia, é berit, a palavra para aliança. Aí no grego, ela está aqui no texto, ela é diatike, que é a palavra grega que dá a ideia de aliança. E daí surgiu o termo testamento, tá? E que para nós acabou tendo uma mudança de significado, né? Testamento, pelo menos para nós da nossa época, dá essa ideia de última disposição da pessoa, né, sobre a divisão dos bens dela depois que ela morrer. Mas também está por trás a ideia de aliança. Lá né, na origem da palavra é a ideia de aliança. Por isso é que nós falamos de nova aliança e antiga aliança, tá? E tem tudo a ver com essa aliança que Deus fez com Abraão. Deus fez aliança com Adão. A gente, né, tem toda uma estrutura doutrinária construída a respeito das alianças de Deus, né? A gente sabe que Deus, né, eles falam até de 7 alianças, né? Adão, depois Noé, Abraão, depois tem aliança com Moisés, tem uma série de outras questões que eu não vou entrar aqui, né, não é objeto da aula, mas é só para ficar bem claro, né, que a aliança que Deus fez com Abraão é alguma coisa que é muito importante para a nossa vida, porque ela foi renovada depois, finalmente, em Jesus Cristo, né? Então, por isso é que tem uma nova aliança, porque os filhos de Deus, né, o povo para quem foi destinada aquela aliança de Abraão depois de Moisés, o povo não cumpriu a parte dele, né? E a gente vai ver aqui que uma das questões da aliança é que ela foi feita por Deus. E eu lembro que em aulas passadas nós já falamos, quando Deus mandou que Abraão matasse aqueles animais, dividisse eles ao meio, né? Vocês se lembram? Só Deus passou por entre os animais. Ou seja, só Deus assumiu o compromisso de cumprir a promessa que ele fez, o pacto que ele fez. Abraão não, né? Então, assim, se houver alguma maldição, ela só vai recair sobre Deus, né? E Deus assumiu o compromisso de honrar eternamente aquela aliança. E aí, como o povo não cumpriu, o povo que ele escolheu, o povo, né, de que ele elegeu lá em Abraão para constituir um povo separado para si, daí é que vem, né, a nossa condição de salvação, né? Porque a promessa foi feita a Abraão e aos descendentes dele, né? E como eles não cumpriram, e depois a gente vai ver mais na frente, se der tempo, Paulo constrói toda uma doutrina a respeito disso. Eu vou já avançar, né? Que eu acho que eu já falei bastante aqui da questão né? Olha só, no slide que está aí, se tratando de aliança, né, seus termos não são negociáveis. Você aceita ou não aceita, né? Não tem como você querer dizer, eu aceito desde que a cláusula tal você mude. Não, não pode. Tá? Não tem jeito, né? E hoje em dia, o que a gente tem percebido em relação às pessoas do mundo? Às vezes a gente percebe que elas até têm uma vontade de se relacionar com Deus, né? Às vezes elas até acham necessário ter algum contato com Deus. E aí, quando eu falo com Deus, eu não quero dizer o nosso Deus, o Deus da crença delas, o Deus que elas acreditam, né? Muitos, né, porque a gente tem uma predominância aí da religião cristã no mundo, né, acabam falando, eu quero Deus. Então, eles estão se referindo ao Deus da Bíblia. E o que eles buscam? Eles buscam Deus, mas sob certas condições, né? E eu achei interessante a lição nesse ponto, porque é uma questão que eu tenho pensado muito, acho que até falei disso na aula passada, né? As pessoas estabelecem condições para se relacionar com Deus. Quando eles falam assim, eu não acredito nesse Deus que faça isso, não é? Eu não posso me relacionar, não posso acreditar num Deus que permita, por exemplo, sei lá, que aconteça uma erupção vulcânica aí e mate um monte de pessoas. Eu não posso acreditar num Deus que não quer que eu me divirta.
né? Como eu já ouvi várias vezes, né? Ah, o cristão é triste, o cristão não pode se divertir. Eu não aceito um Deus que imponha tantas restrições, né? Ou seja, as pessoas querem se relacionar com Deus, mas sem se submeter às regras dele. Elas querem fixar as regras pelas quais elas vão se relacionar com Deus, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Ô Marcelo, Oi. o Tim Keller, num comentário sobre o livro de Juízes, ele fala que essa maneira da gente querer se relacionar com Deus, eu não acredito que Deus seja assim, para mim Deus é assado, tal, é a quebra do segundo mandamento, que a gente começa a fazer imagens de Deus dentro do nosso coração. Então você acaba quebrando, mesmo sendo um servo de Deus, você acaba quebrando o segundo mandamento. E a gente acha que fazer imagem de Deus, de santo, é só determinadas pessoas que fazem, mas nós corremos esse risco também. É quando a gente tenta catalogar Deus, né? Achar que Deus tem que ser assim ou Deus tem que ser assado. E a gente tem enfrentado essa discussão muito hoje em dia, né? Tem se falado muito isso hoje em dia por conta da pandemia e de toda a dor e sofrimento que ela tem trazido para a humanidade, né? E aí que tá, a pandemia está afetando crentes e descrentes. Ateus está afetando todos, né? E aí muitos filhos de Deus começam a se questionar, né? Ah, mas Deus da Bíblia, Deus é bom, Deus é amor. Como é que ele permite que isso aconteça com seus filhos, né? E é uma coisa complicada isso, né? E essa lição vem mostrar exatamente isso, né? Nós não podemos questionar Deus, as regras são ele que fixa, né? Olha aqui, interessante essa ideia que está no livro da entrevista de emprego. O que o autor quer dizer com isso? É mais ou menos o que o Marcos falou e eu falei. Ah, eu vou escolher um Deus para me relacionar com ele. Aí eu começo a analisar, né? Ah, vamos pegar o Deus da Bíblia, né? E aí eu começo a examinar Deus como se eu estivesse analisando ele para uma vaga de emprego. Se ele serve ou não serve para aquela vaga de meu Deus. Está dando para entender a ideia? Né? Quem já passou por uma entrevista de emprego sabe exatamente isso, né? A pessoa lá, o selecionador fala, né? Muitas vezes a gente vê. Por que você acha que serve para a vaga? Ah, porque eu sou dinâmico, eu estudei, eu fiz curso, né? Eu entendo dessa área. E aí a pessoa tem que justificar do porquê que ela serve para aquela vaga. E muita gente hoje faz isso, né? Ela vai se relacionar com Deus como se ele estivesse tentando selecionar um Deus para ocupar. Ah, eu tenho um emprego aqui de Deus para a minha vida, né? O Deus da Bíblia senta aqui e diz para mim, né? Por que você pode, né? Como é que eu posso enquadrar você na minha vida, né? Então, assim, não é a pessoa que vai lá e pergunta para Deus o que, né, o Senhor espera de mim, o que eu tenho que fazer, apesar que a gente sabe que não temos que fazer nada, né? Essa é o grande trunfo do cristianismo, né? É a razão da nossa, né, da nossa salvação. Não temos que fazer nada, mas as pessoas pensam nisso, né? O que eu posso fazer, né? E aí eles acabam buscando assim um Deus que não lhes faça exigência nenhuma. O autor coloca um outro aspecto importante a respeito disso, do porquê que as pessoas querem um Deus que não seja exigente. Por que disso? Por que Deus não pode ser exigente? Porque elas têm uma ideia errada de Deus, que é exatamente aquela pergunta do começo da aula, né? Eu sendo pecador, Deus vai me aceitar? Né? As pessoas sabem que elas erram, então elas pensam assim, mas se Deus for muito exigente, eu não tenho chance nenhuma de ser salva, né? Mas elas desconhecem a graça de Deus, né? A longanimidade de Deus, né? Que Deus é capaz de perdoar tudo, desde que, né, pelo caminho certo, né? Então, se a pessoa conhecesse a graça de Deus, ela não teria medo, né, de ser rejeitada por Deus.
Porque Deus pode, ele perdoa todos os pecados, desde que, né, a pessoa se aproprie da forma que Deus permitiu, né, para o perdão dos pecados. Né? Então, a pessoa não aceita isso, ela não conhece a graça de Deus, ela acha que Deus não é capaz de perdoar, então ela quer um Deus menos exigente, porque assim aumentam as chances dela. Né? É isso, por isso que as pessoas buscam esse Deus menos exigente. Então, é isso, é o que está no próximo slide aí. Ó, né? Quando nós estamos no relacionamento pactual, né, não é como a gente acha que deve ser, mas é como Deus estabelece que seja. Né? Aí tem aí, ó, né, quando o grande rei vem e te oferece uma aliança, ou você aceita, né, e goza os benefícios da aliança, ou você recusa e enfrenta as consequências. Não tem outro caminho. A gente não vai poder discutir as propostas de Deus. Né? E quais são os benefícios da aliança, de se fazer uma aliança com Deus? Né? A primeira, e mais importante para nós, é essa aqui, né? As promessas de Deus não são destruídas pelo erro humano. A gente viu que Abraão errou muito, inclusive buscou uma forma de ele mesmo assegurar o cumprimento da promessa de Deus. Isso gerou uma grande confusão na vida dele, né? Gerou uma grande confusão para o descendente dele. Né? A gente já falou das brigas que permanecem até hoje naqueles povos que surgiram de Ismael e de Isaac. Né? Então, isso tem consequências até hoje na vida do povo de Israel. Né? No entanto, ainda que Abraão tenha, né, fracassado na sua relação com Deus, a gente vê aí no capítulo 17 que Deus vem e reforça a aliança com Abraão. Ou seja, por quê? Porque não é Abraão que tem que garantir a efetividade da promessa. Né? Mesmo ele tendo errado, Deus vem e garante que a aliança vai ser cumprida. Esse é o grande benefício. Né? A aliança não vai ser quebrada pelo nosso descumprimento da nossa parte dela. A aliança é eterna, jamais vai ser descumprida por Deus. Né? Esse é um grande aspecto da aliança. O segundo, né, é isso, uma coisa que eu já mencionei, que ela é eterna. Né? E ela alcança também os descendentes de Abraão. Né? Ou seja, nós podemos fazer parte desta aliança porque Deus prometeu que ela seria eterna e que ela alcançaria até os descendentes da aliança. E como que nós somos beneficiados, nós que não somos judeus? Porque nós não somos, pelo menos na questão do sangue, considerados descendentes de Abraão. Como que nós poderíamos ser alcançados por essa aliança? Alguém leia aí para mim, por favor. Eu não separei esse texto. Gálatas 3:16. Vou até fechar meu som aqui para ficar mais fácil, para ouvir melhor. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Né? A gente tem que lembrar que, quando se converteu, né, Paulo teve uma, vamos dizer, entre aspas, uma longa entrevista com Jesus Cristo. Né? Ele foi preparado por Deus. Né? Deus falou com Paulo, preparou ele para ser o grande doutrinador, né, da nova aliança. E aí Paulo vem e faz essa interpretação, né, da promessa feita a Abraão, né, de todo o conjunto da promessa, que o herdeiro da promessa não seria todos os descendentes, mas o
descendente, apontando para Jesus Cristo. Né? Senhor Moisés, lê para a gente agora, por favor, os versículos 26 a 29. Espera aí que eu tirei de lá, que eu voltei para o texto básico. Espera aí. É Gálatas, né? Gálatas 3, agora 26 a 29. 26 a 29. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem um homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Entenderam, então, a vinculação que Paulo faz? Né? Porque nós não temos, olhando no sangue, nós não temos uma descendência de Abraão direta. Então, em tese, nós não poderíamos ser alcançados pela aliança. Mas aí vem Paulo e faz essa interpretação, né, das promessas de Deus, né, de que em Cristo, né, nós somos feitos, né, descendência de Abraão. E aí tem aquela questão, né? Ah, mas o texto não diz claramente isso. Por isso é que eu falei, né? Paulo teve, né, uma orientação do Espírito Santo, né, um preparo daquele contato com Jesus Cristo no momento da sua conversão para fazer essa interpretação. E ela é absurda. Alguém leia aí para mim Mateus 3, 8 e 9. Mateus, capítulo 3, versículos 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem falou isso? Jesus. Isso. Jesus. Tá? É absurda a interpretação de Paulo? Se das pedras Deus pode suscitar descendentes a Abraão, por que ele não pode suscitar entre os gentios que o aceitam? Né? Então, assim, a ideia de Paulo não é desprovida de razão lógica ou de razão bíblica. Né? Tem muito fundamento. E Jesus, né, já, porque falou antes de Paulo, já tinha dado a chave da interpretação da aliança. Né? Não é a descendência de Abraão não é só aquela na carne, no sangue. Né? Se até das pedras Deus pode suscitar. Deus faz o que quer. Né? E é graças a esse poder de Deus, essa condição de Deus, é que nós podemos ser incorporados à aliança que ele propôs a Abraão. Né? E nessa nova aliança que vem em Cristo. É por isso é que nós, né, somos alcançados pela aliança. Bom, avançando. O que a aliança nos impõe como mudança de vida? Né? Primeira coisa, quando Deus entra na vida de alguém, a vida da pessoa não pode mais ser a mesma. Né? É praticamente impossível que a pessoa continue tendo a mesma vida depois que Deus entra nessa vida e que o Espírito Santo toma posse do coração da pessoa. Né? Ainda que ela continue pecador, ela não continua pecando nas mesmas condições de outrora. Porque antes ela pecava e não tinha noção nenhuma de como aquilo agredia a Deus, né? De como aquilo ofendia a santidade de Deus. Né? E a gente sabe que uma das funções do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Né? E todo cristão, todo filho de Deus sabe que quando ele peca, ele está desagradando a Deus. Né? E fica aquela coisa nos cutucando. Né? Então, assim, isso já é uma mudança na vida da pessoa. Né? Então, quando Deus entra, a pessoa muda. É impossível continuar vivendo a mesma vida. Se não há mudança, não há nova vida.
tá? Deus não entrou naquela vida, né? Naquelas alianças antigas do tempo de Abraão também, quando um rei fazia aliança com um outro reino mais fraco, geralmente ele mudava o nome desse rei mais fraco, né? E isso também impactou a vida de Abrão, né? Porque quando Deus fez aliança com ele, Deus também mudou o nome dele, né? De Abrão, né? Passou a ser Abraão, como eu já falei quando eu comentei o texto, né? Quando a gente fala Abraão em hebraico, né, soa parecido com a palavra que quer dizer pai de muita gente, né? E mudou o nome de Sarai também, né? Ela passou a se chamar Sara, que quer dizer princesa, né? Porque ela seria mãe de muitos reinos, né? Então foi mudado isso na vida de Abraão, né? Outra coisa, quando Deus entra em aliança, há necessidade de que essa aliança alcance todos os aspectos da vida da pessoa, né? Deus começou mudando o nome de Abraão, que era a questão mais íntima dele, né? Mudar o nome, né? É uma coisa tão íntima da pessoa, tão pertinente a ela, né? E Deus também fez mais uma mudança na vida de Abraão, né? Como forma de demonstração de obediência, né? Que foi a circuncisão, né? Que é coisa que implique maior controle na vida de uma pessoa do que alguém ser obrigada a praticar um ato desse, né? Que implica aí um corte, um sangramento, né? Num órgão tão íntimo da pessoa. O que isso significa? Não só que era um sinal da aliança, mas também era uma indicação de que, com a aliança com Deus, Deus queria governar todos os aspectos da vida de quem faz aliança com ele, né? O autor do livro, citando um exemplo, ele fala o seguinte: o relacionamento com Deus ele tem que ser abrangente, total. Não pode ser aquele compromisso de domingo, né? A gente sabe muito bem o que é a gente pode falar do crente domingueiro, né? Que só se lembra de Deus no domingo, né? E vai lá, participa do culto, já fiz a minha obrigação, volta para casa e continua a vida dele como se não tivesse nenhum outro compromisso com Deus, né? O pacto com Deus, a aliança com Deus, ela é abrangente de todos os aspectos da nossa vida, né? É uma aliança que deve governar toda a nossa vida e não só o domingo, né? Nós não temos aliança com Deus só para o domingo, é para segunda a sábado também, né? Sobre a circuncisão, eu vou passar rapidamente aqui falando alguma coisa sobre ela, só para a gente não ficar em dúvida. Quem deveria ser circuncidado? O texto é claro, como diz como falar aquela brincadeira do Arnaldo, a regra é clara, Arnaldo, né? Todo macho, somente os machos deveriam ser circuncidados, né? E aí aquele que nascido na casa, aquele que é adquirido por dinheiro, ou seja, todo macho que fosse parte do povo de Deus, seja por nascimento, seja por inclusão posterior, deveria ser circuncidado, tá? Não poderia permanecer no meio do povo quem não fosse circuncidado. E quando a circuncisão deveria ser feita? Para aqueles que nascessem, ela deveria ser feita no 8º dia, né? Só lembrando que Jesus também foi circuncidado ao 8º dia. E é interessante quando a gente começa a estudar um pouco mais, tem algumas regras em relação à mulher também, né? Porque depois que a mulher dava à luz, ela ficava impura, ela tinha que fazer todo um ritual de purificação, né? Mas quando alguém entrava na nova aliança, algum adulto ou alguma pessoa que era incorporada ao povo de Deus, ela deveria ser feita quando ele entrasse. E eu estava pesquisando, eu descobri uma coisa interessante. Para os judeus de hoje, a circuncisão pode ser feita de um bebê, de um recém-nascido, até mesmo no sábado.
Porque eles têm todas aquelas regras, né, de não fazer, de guardar o sábado. Mas para a circuncisão de um recém-nascido, ela pode ser feita no sábado. Mas, se for um adulto que vai ser circuncidado, eles não fazem a circuncisão no sábado. Interessante isso, eu não sabia dessa coisa. Né? Então, porque o filho recém-nascido pode ser feito no sábado, né? Porque ele não tinha existência antes. Né? Ele veio à existência, então eles observam o 8º dia. Para o adulto, se o 8º dia, se ele quiser entrar no sábado, ele vai ter que aguardar. Né? O domingo, a segunda-feira seguinte, a terça, a quarta, outro dia, mas no sábado eles não fazem. Né? Qual a validade da circuncisão? Né? Deus falou lá que seria um sinal perpétuo. Né? É um sinal que fica na vida da pessoa para o resto da vida. Né? Não tem como refazer essa incisão que é feita. Né? E qual a consequência para quem não faz a circuncisão? Aquele que não era circuncidado não era considerado parte do povo de Deus. Ele era excluído da comunidade. Não poderia conviver entre o povo de Deus. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? No capítulo 7 também, ele fala, né, da ligação entre circuncisão e batismo. Né? E o que é interessante a gente falar sobre isso? Né? A aliança ela foi feita entre Abraão e os seus filhos. Ou seja, então os filhos também deveriam ser circuncidados. Eles também receberiam o sinal de que faziam parte do povo da aliança. É essa que é a relação dos filhos. Né? O que isso quer dizer? Né? Pensando do aspecto dos pais. Os filhos podem escolher a religião deles? Né? E a gente está falando aqui de filhos, né, que são aqueles que ainda estão sob o controle dos pais, obviamente. Né? Então, quando a gente tem os nossos filhos, não cabe a eles escolher a religião. É dever dos pais, né, dar a eles a religião, a sua religião. Né? Por quê? Porque o pacto de Deus, né, feito com o povo, era eterno e alcançava todos os filhos. Né? E o sinal da aliança, né, na época de Abraão, ele circuncidava o filho. O que isso queria dizer? Queria dizer o seguinte: o bebê, você está entrando na aliança que eu fiz com Deus. Tá? Eu estou te pondo nessa aliança. Você é obrigado a seguir essa aliança. Você é obrigado a servir esse Deus como o seu pai serve. Tá? E lá na frente, né, o autor fala uma coisa interessante. Lá na frente, quando essa criança for adulta e ela puder escolher por ela mesma que caminho ela vai seguir, a circuncisão vai estar lá no corpo dela, servindo como testemunho contra ela. Se ela decidir que não vai mais permanecer na aliança, que ela vai abandonar a aliança e vai se submeter às consequências disso, né? Deus, no seu julgamento, vai dizer: olha aqui, ó, a aliança, o sinal da aliança está no seu corpo. Você abandonou. Isso lá, o autor fala que isso vai servir de sinal de julgamento para essa pessoa. Né? E agora? Agora nós não fazemos mais a circuncisão. Por quê? Por que nós não praticamos mais o ritual da circuncisão? O do batismo? Mas por quê? Porque Foi a Porque a nova aliança é aliança. nova. Nova aliança. Nova aliança. Então, tá vendo como é que é importante a gente entender bem aquelas duas divisões da Bíblia? Né? Isso, assim, torna as coisas muito mais claras para nós. Facilita o entendimento de muita coisa. Às vezes a gente lê lá Novo Testamento e Velho Testamento e não entende aquilo que quer dizer. Né? Se a gente trocasse por Velha Aliança e Nova Aliança, um monte de outras coisas começam a ter um sentido muito mais claro. Né?
Jesus falou lá, né? Todo aquele que for, né, que crer e for batizado será salvo, né? Ele instituiu esse novo ritual, né, de ingresso, né, no povo, no novo povo de Deus. Porque a gente precisa lembrar que a igreja, essa comunidade que Jesus criou, que ela não existia no Velho Testamento, né? Não tem essa ideia de igreja no Velho Testamento. Quem era o povo de Deus no Velho Testamento? O povo hebreu, né? O judeu. O judeu, o israelita, o descendente de Abraão. Esse era o povo de Deus no Velho Testamento. E na Nova Aliança, quem é o povo de Deus? Os que Cristão. creem em Jesus. A igreja. Não é? A comunidade de Deus no Velho Testamento eram os israelitas. No Novo Testamento, porque eles falharam em cumprir a promessa, mas Deus manteve a aliança, né? Ele manteve e expandiu. Por quê? Porque em Jesus Cristo, todos aqueles que o aceitam são feitos descendentes de Abraão, né? Então, Deus expandiu o conceito de povo dele. E agora o povo de Deus está presente, né, representado na igreja, né? Então, esse ritual de ingresso no povo de Deus, ele é feito pelo batismo. E a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela adota o que eles chamam lá de pedobatismo. Ou seja, batizam as crianças. E a discussão é a mesma da época da circuncisão. Que condições a criança tem de fazer alguma decisão? Mas a ideia é a mesma da aliança. A aliança é feita com os descendentes. Cabe aos pais, né, levar o filho para a igreja, levar o filho para se incorporar a esse povo da promessa. É por isso que nós batizamos os nossos filhos, né? É por conta da fé dos pais. Porque os filhos são herdeiros da promessa de Deus. E lá na frente, se ele quiser abandonar a promessa, ele também vai assumir as consequências disso, né? O pai vai falar, como poderia falar um pai da antiga aliança, dizer, filho, olha aí a sua circuncisão, ela é o sinal de que você está incluído naquela promessa de Deus. Nós, da nova aliança, podemos falar aos nossos filhos, filho, você foi batizado na crença em Jesus Cristo, você é membro da promessa de Deus. Você não pode abandonar isso, né? Então, é por isso que nós batizamos até mesmo as crianças, né? Os pais entraram em aliança com Deus e os filhos são herdeiros dessa aliança. Então, eles podem entrar nessa aliança. Eles devem ser recebidos no meio do povo da aliança, da igreja, o povo de Deus, né? E olha aqui, ó, o texto fala, em todos os casos onde os pais entraram em aliança com Deus, levavam consigo os filhos, né? Os filhos seguem os pais. E é um dever nosso, né, fazer isso com os nossos filhos, enquanto eles estiverem, obviamente, sob o nosso comando, o nosso controle, né? Olha só. O Novo Testamento confirma que as crianças de pais crentes eram membros da igreja. Tá? Há uma série de passagens que falam disso, né? Isso aqui que eu estou passando para vocês é um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele estava explicando a questão do porquê que nós batizamos as crianças. Então, ele fala que há evidências significativas no Novo Testamento de que que as crianças de pais crentes eram membros da igreja. Há fortes evidências de que os apóstolos batizavam crianças, né? Depois disso, né, os principais pais da igreja, que eram aqueles, né, depois da era apostólica, aqueles grandes líderes da igreja que sucederam os apóstolos, né, ele cita aqui vários nomes, né, Justino Marte, Irineu, Orígenes, Agostinho, Tertuliano, eles também faziam
menção de que os apóstolos batizavam crianças, né? Por fim, né, os teólogos da época da Reforma, Calvino e outros, né, e também as principais confissões protestantes defendem a prática do batismo infantil. Está lá a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort, que o reverendo Misael e os outros pastores da igreja vira e mexe falam, e as confissões de fé e os catecismos de Westminster. Todos eles defendem a questão do batismo infantil. É por isso que a nossa igreja batiza crianças. Tá? Não precisamos aguardar que a pessoa se torne adulto, né, o responsável por si mesmo, para que ele possa ingressar entre o povo de Deus. Nós podemos fazer isso para os nossos filhos, né? Já ir preparando as crianças para, efetivamente, quando se tornarem adultos, né, por elas próprias, elas abracem essa fé, ou então que o batismo também, né, sirva de testemunho contra ela, né, de que ela faz parte da aliança de Deus e de que ela deveria se voltar a Deus. Portanto, as crianças fazem parte da família de Deus. Por isso, elas podem passar por esse rito, né, de iniciação na igreja, de ingresso na igreja. Né? O pacto feito com Abraão não foi revogado até hoje, ele foi renovado por Deus, né, através da nova aliança em Jesus Cristo. E aí eu já vou fazer a conclusão, porque já está tarde. Né? Em quem nós podemos confiar? Né? Em alguém desse mundo? Não. Nós podemos contar com o Deus da aliança. Né? Nós podemos também confiar no Deus da aliança. Mas essa confiança, ela tem que ser feita nos moldes em que Deus estabeleceu. Deus quer ter um controle total da nossa vida. A gente não pode ser cristão, né, ou fazer parte da aliança somente nos domingos. Né? Não é nossa escolha, não somos nós que vamos definir as regras. Eu concordo com essa obrigação, eu discordo dessa, lembrando aqui o caso do dízimo, por exemplo. Né? Essa parte da aliança, né, do sustento da casa de Deus, eu não concordo com ela. Não tem essa opção. Né? A gente tem que pegar o pacote completo. Ou aceita o pacote completo, ou abre mão do pacote completo e sofre as consequências. Né? E a mesma coisa, né, em relação aos nossos filhos. Né? A promessa alcança eles e eles têm que fazer parte do povo de Deus. Né? Lá na frente, se eles quiserem mudar, se arrepender, se quiserem se retirar dessa aliança, né, eles vão ter que saber, né, que eles também vão sofrer as consequências disso. Então, nós precisamos orar, né? E o autor fala que podemos orar com ousadia, porque servimos a um Deus que cumpre a aliança, para que ele mantenha os nossos filhos firmes nesse caminho. Ok? E com isso, eu encerro aqui a aula. Peço desculpa pela demora, né? Uma série de outras coisas também acabaram tendo que ficar de lado, porque não daria mesmo tempo para a gente discutir tudo. Eu espero que, mesmo na correria, tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Né? Eu estou aqui aberto a, se quiserem comentar, se quiserem discutir alguma coisa, fiquem à vontade, algum ponto que tenha ficado em dúvida, que tenha sido explicado, às vezes, talvez, com um pouco mais de pressa. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, eu vou entender, então, que o silêncio é ou que não tem dúvida, ou que está todo mundo com muita fome, né? Então, vamos encerrar. Eu acho que é a fome, viu, Marcelo? É a fome, né? Mas, realmente, foi uma aula muito boa, mas isso que você falou, eu não consegui anotar tudo. Eu fui dando print aqui nos seus slides, para depois, durante a semana, voltar e tornar a ler, né? Porque é realmente uma coisa assim... Esse negócio de pacto, né, da aliança, nova aliança, realmente é uma coisa assim difícil para a gente entender, né? E não só, Maria Lúcia, não só difícil, é um pouco complicado realmente, eu confesso, mas assim, vocês perceberam como isso é importante para nós? Importantíssimo. É muito importante. Entendendo o pacto, a gente vai perceber por que a Bíblia está dividida em duas partes, por que de uma série de coisas começa a se tornar muito mais claras para nós. Né?
quer ver ela. Elza, quero te ver. Tá escondidinha aqui, Maria Lúcia. Então, é assim, uma série de coisas, e outra, mas assim, tudo se torna mais claro, mas também podem surgir uma série de outras dúvidas. É natural que seja assim, né? Porque a gente começa a compreender as coisas e o cristão ele tem o dever de questionar tudo, não é? Por isso é que a Bíblia está aberta para nós. Nós fazemos questão de que todo mundo leia a Bíblia. Ninguém é dono da verdade, né? O Espírito Santo, né, ilumina todos para que a gente possa ter a nossa própria compreensão. Mas, obviamente, tomando cuidado, que às vezes a gente pode ser levado por um caminho errado, né? Mas a gente tem que questionar tudo. Eu lembro daquela passagem lá de Paulo, né, de Atos, né, falando dos crentes bereanos, né, em Atos 16, se eu não me engano, 16, 19, 16, 18, fala o seguinte, né, que os bereanos eram mais nobres, porque eles checavam tudo que Paulo falava. Não era o Marcelo, não era um pastor qualquer, era Paulo. Se eles checavam tudo que Paulo falou, nós temos que checar tudo o que nós ouvimos, tudo que nós recebemos, né? Então, por isso que eu fiz a questão de mostrar para vocês essa questão aí o capítulo 7 nem fala, né, dessa questão do Novo e do Velho Testamento. Mas eu achei importante por isso, porque assim, abre, né, a nossa compreensão para uma série de coisas. A questão da aliança e da renovação da aliança em Jesus, ela se torna muito mais clara quando a gente começa a entender que é antiga aliança e nova aliança, ou Velho Testamento e Novo Testamento. Mas é confuso mesmo. Mas, sem problema nenhum, nas próximas aulas a gente pode voltar a conversar, tá? Não tem problema. Acho que é melhor a gente matar a fome agora, né? E a curiosidade fica para depois. Mas não deixem de falar, não deixem de perguntar, porque a dúvida de alguém pode beneficiar outra pessoa, né? Pode trazer mais dúvida também, né? Não descarto isso. Mas a nossa missão aqui é essa, é continuar discutindo, continuar debatendo, e um vai aprendendo com o outro. Essa é a função da escola dominical. Tá bom? Eu agradeço a presença, a atenção, a paciência de todos. Peço desculpa por ter me estendido bastante, mas era muita coisa para falar, né? Desejo a todos um bom domingo e fica aqui a nossa oração para que Deus nos acompanhe no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana, que nos abençoe, que console aqueles que estão precisando, né, do amparo e do apoio, né, também espiritual nessa época difícil que nós estamos vivendo. Tá? Um bom domingo a todos, fiquem com Deus. Obrigada. E até a próxima oportunidade. Amém. Um abraço. Você também, Tchau. muito bom. Abençoe a todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada pela